E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, esse é um vídeo pra gente trocar uma ideia aí sobre os bastidores do Cruzeiro, notícias que surgiram nos últimos dias, focando especialmente em dois jogadores, tá? Raniel e Lucas Silva. Um deles tem possibilidade de ser negociado e o outro tem um empréstimo acabando agora no mês de junho. Vou explicar a situação de cada um deles, mas desde o início eu vou pedir para você deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos começar falando então do atacante Raniel. Como já foi noticiado amplamente, né, o jogador teve uma proposta do Santos que foi recusada aí no fim de semana passado, uma proposta no valor de 3 milhões de dólares. O Cruzeiro falou que não tem interesse em vender o jogador, mas surgiu ontem aí uma informação de que o Cruzeiro pediu ao Santos 5 milhões de dólares para negociar o Raniel. E na boa, 5 milhões de dólares não é pedida de quem não quer vender. Inclusive eu acho que tem uma chance muito grande do Santos pagar esse valor e levar o atacante. E acho que tem uma diferença grande no discurso e na pedida. Porque se você vira e fala assim, Santos, eu não quero vender o Raniel. Aí o Santos, não, então bota um preço aí, pô, vamos conversar, não sei o que. Tá, beleza, você negocia. Eu quero 10 milhões de dólares. Aí o Santos ia falar, porra, 10 milhões, vocês querem me fuder, me beija, não dá pra pagar. Não foi o caso. Quem oferece 3, oferece 5. O Santos acabou de contratar o Cueva, né, que é um baita enganador por sinal, mas acabou de contratar o Cueva por um valor maior do que esse. E o Santos vai pagar o Cueva parcelado ainda, ele vem por empréstimo, vai pagando aos poucos e tudo mais. E na situação do Raniel, mesmo que o Cruzeiro vire e fale assim, eu quero 5 milhões de dólares à vista, na minha mão. Será que o Raniel vale só isso? Eu já falei em diversas oportunidades que na minha ordem de preferência o Fred é o nosso melhor atacante, depois vem o Sassá e o Raniel é o terceiro. Essa é a minha ordem de preferência, você pode pensar diferente à vontade. E aí eu falei no outro vídeo que nesse momento da temporada Fred e Raniel estão à frente do Sassá. Por quê? Fred e Raniel já marcaram 3 gols, o Sassá ainda não balançou as redes na temporada. Isso é uma questão primeiramente de opinião, e essa questão dos gols na temporada é uma questão de fato apenas. Estou esclarecendo isso porque eu acho que gerou alguma dúvida na interpretação de algumas pessoas recentemente. Mas a questão é, o Raniel é um jogador promissor, 22 anos, é um cara que tem crescido de produção, né? A temporada passada dele foi boa, já foi um jogador mais importante. Esse ano também começou muito bem a temporada, 3 gols em 4 partidas. E quando vem a informação de que o Cruzeiro quer apenas 5 milhões de dólares no Raniel, me passa a impressão de que alguém está escondendo alguma coisa. E explico por quê. Ou a situação financeira do Cruzeiro está muito ruim, dos caras estarem desesperados para vender jogador, tipo corda no pescoço mesmo. E tem uma outra possibilidade, que é de que o Raniel tenha algum problema físico, por exemplo, para que o Cruzeiro queira negociá-lo, tá? E isso é uma possibilidade que o Raniel já teve, né, em vários momentos aí, problemas musculares e tudo mais. É uma possibilidade porque vocês lembram, né, que no início do ano, até no final do ano passado, quando estava naquela novela Thiago Neves ir pro Grêmio e tudo mais, que o Raniel era constantemente envolvido em toda a negociação. Ele foi envolvido numa possível negociação com o Grêmio, foi envolvido na possível negociação com a Sampdoria pelo Dodô, falaram também do Raniel no Palmeiras, mas isso eu acho que é uma especulação sem sentido nenhum que brotaram, inclusive fizeram montagens lá com o Samuel Venâncio, com o Mauro César, que não tem nada de verdade. E eu tenho dificuldade de entender por qual motivo o Cruzeiro teria interesse em se livrar do Raniel, porque eu acho que realmente é um jogador que a gente deve manter, é um jogador que tem qualidade, que está evoluindo, ainda não é um artilheiro, um matador como a gente precisa, mas é um jogador que está aprendendo, ele está melhorando, está desenvolvendo seu jogo. Se a gente tivesse com relação ao Raniel algum problema tipo o Luan do Grêmio, né, porque o Grêmio tentou passar o Luan para frente também, por quê? Porque a notícia é nítida, todo mundo sabe que o Luan tá empolgadão na balada, na cachaça e tudo mais. No caso do Raniel não é isso, né? O Raniel teve um problema com droga lá no início de carreira, mas nos últimos anos passa a impressão e não tem nenhuma reclamação. Ele é um cara extremamente profissional e eu vejo uma possibilidade real do Santos pagar sim os 5 milhões de dólares que supostamente o Cruzeiro pede, e acho que se o Santos pagar isso vai fazer um bom negócio, porque eles precisam de um centroavante. O Raniel é um cara
que tem margem para crescer bastante aí no futebol, se tiver oportunidade para isso, e eu acho que o Cruzeiro não deveria abrir mão do atleta. E convenhamos, né, que depois da venda recente aí do Gabriel Brazão por uma mixaria, a gente fica escaldado com relação a isso, porque a situação tá realmente complicada, o Cruzeiro tá valorizando muito mal seus atletas. Agora, tentando enxergar um lado positivo numa possível saída do Raniel, a gente teria, por exemplo, a possibilidade de promover o Vinícius Popó para essa terceira opção do ataque. Quer dizer, ele poderia eventualmente treinar com os profissionais e continuar jogando na base, né? Até porque o terceiro atacante não é um cara que está sempre jogando pelo time de cima, mas convenhamos que faro de gol, o Vinícius já mostrou mais do que o Sassá e mais do que o Raniel, só não mostrou mais do que o Fred, porque o Fred já tem, sei lá, 400 e tantos gols na carreira, mas é um jogador que já está no seu estágio final. Então, talvez uma saída de um dos atacantes, se representar a chance para o Vinícius Popó, poderia ser uma questão até positiva. Mas aí a gente lembra que a relação do Cruzeiro enquanto instituição com os jogadores da sua base tem sido longe do ideal, né? Tanto comissão técnica, quanto diretoria e até a torcida também. Tivemos episódios lamentáveis aí no ano passado. Resumo da ópera: eu não negociaria o Raniel apenas se pintasse uma proposta muito boa, o que não é essa. 5 milhões de dólares não é uma proposta que vira a cabeça ou que muda o status do Cruzeiro. 5 milhões de dólares no nosso bolso seria joia, mas para um clube de futebol não representa muita coisa. E o outro tema que eu gostaria de falar é sobre o meio-campista Lucas Silva. O jogador está emprestado pelo Real Madrid até junho agora, até dia 30 de junho. Ele é atleta do Cruzeiro e ele tem mais um ano de contrato com o Real Madrid. O vínculo dele lá na Espanha vai até junho de 2020. Por que eu estou ressaltando isso? Porque a possibilidade de um novo empréstimo ela é praticamente nula, tá? O Real Madrid tem aí agora nesse meio do ano a sua última oportunidade para recuperar algum dinheiro com o Lucas, a menos que os madrilenhos queiram renovar o contrato do Lucas Silva, que não me parece ser o caso, até porque ele não conseguiu evoluir como eles esperavam, né? Então provavelmente o Lucas Silva vai deixar de ser jogador do Real Madrid. E aí vem o meu questionamento: valeria a pena comprar o Lucas Silva? Tipo assim, o Real Madrid pagou 14 milhões de euros nele, o Cruzeiro não vai oferecer tanta grana assim, até porque falta um ano só para o contrato dele acabar, e ele é um jogador que desvalorizou, né, quando a gente compara aquela saída do Cruzeiro para Madrid e o nível que ele está hoje. Eu acho até que hoje ele é um jogador mais maduro, até melhor do que na época, mas ele não é aquela promessa que pode se tornar um jogador de topo. Ele meio que já mostrou que o nível dele é um pouco abaixo, é um ótimo jogador para o nível do futebol brasileiro, mas talvez ele não seja um ótimo jogador para o maior nível do futebol que está lá na Europa. O Lucas concedeu entrevista coletiva, né, e falou inclusive que ele não está pensando muito nisso, que não teve nenhuma conversa para uma possível renovação com o Cruzeiro e que ele tem o sonho de voltar a jogar na Europa sim. A questão é, será que esse sonho dele é para agora, né, ou será que pode esperar um pouco mais? Porque se houvesse uma possibilidade, eu acho que o Cruzeiro deveria tentar comprar o Lucas Silva, tá? E nem é porque a gente não tem outros volantes. A gente tem, por exemplo, o Ariel Cabral, que hoje é o reserva imediato dele, né? Parece que o Lucas retomou a vaga de titular. E tem o Jadson também, que foi contratado e é um jogador da posição, além dos jogadores da base que o Cruzeiro não usa nunca. Então a minha tentativa com o Real Madrid seria de recomprar o Lucas, tá? Chegar no Real Madrid e falar: aí, irmão, vamos negociar aí, tá? Um valorzinho camarada. O Real Madrid é um clube muito rico, mas logicamente não é só porque é rico que é burro, né? Que vai dar jogador de graça. Mas certamente eles seriam mais razoáveis na hora de negociar. Por exemplo, eu acredito que seja possível contratar o Lucas Silva em definitivo por um valor abaixo de 5 milhões de euros. Será que a gente acha um volante melhor que o Lucas Silva por esse preço? Será que a gente pode abrir mão dele para ter Ariel Cabral e o Jadson como opções? Eu até já falei várias vezes que na minha cabeça hoje a dupla de volantes do Cruzeiro deveria ser Henrique e Lucas Romero. O problema é que a gente não tem outro primeiro volante no elenco, porque o Mano não quer, né? Porque tem o Nonoca, que é um ótimo primeiro volante lá que o Mano poderia utilizar, fechando esse parênteses então, mas a verdade é que a gente tem apenas Henrique e Romero como primeiro volante. Eu acho que por isso o Mano não joga com os dois. Mas se sai o Lucas Silva, por exemplo, se o Cruzeiro não opta por comprá-lo, eu prefiro ver o Cruzeiro jogando com Henrique e com Romero do que com Henrique e Ariel Cabral mais uma vez. Então responde aí nos comentários se você venderia o Raniel por esse valor de 5 milhões de dólares ou pediria um pouco mais, e se você compraria ou não o Lucas Silva, por qual valor e tudo mais. Vamos trocar uma ideia sobre essas possibilidades aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e usa os comentários aí para deixar a opinião. Vamos trocar uma ideia, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!